escrita dessa disciplina eletiva. E para quem esteve agora na oficina anterior, na palestra anterior, no momento com as meninas, eu imagino que daquelas pessoas que já atuam nas escolas de tempo integral, muito do que vai ser falado, o que foi falado no anterior, ou já é tema superado, ou você já tem outro tipo de dúvida muito mais elaborada. Então, para aqueles que estão das escolas de tempo parcial, pode ser que tenham muitas coisas novas ainda, então são desafios em níveis diferentes. Eu peço um pouquinho de paciência com o colega, de entendimento. Estamos nesse processo de implementação, as escolas piloto estão muito à frente das que nem fazem parte dessa implementação ainda, mas o êxito das ações, as dificuldades, as superações de vocês servem de referência para todas as escolas do Estado. Então, a importância desse trabalho. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui da apresentação. Vocês podem interagir pelo chat ou podem também solicitar a fala e fazer pergunta. Oi? Agora, durante a apresentação, eu peço, por gentileza, para que mantenham os microfones fechados para evitar qualquer tipo de microfonia, ruído ou interferência. Mas se quiser falar, interrompe, pode abrir o microfone, faz a pergunta, sem problema algum. Tudo certo? Já apareceu minha tela aí? Sim, apareceu. Ciclo de monitoramento e acompanhamento das escolas piloto. Muito bem. Então, os nossos combinados, então, nos espaços de dúvidas, a gente vai dar prioridade para as perguntas que tiverem escritas. Usem o chat para apresentação, para qualquer tipo de interação. Eu vou clicar no meu chat aqui para eu acompanhar. Ok. Obrigado. Não sei quem começou a gravação, mas obrigado. Talvez o Hugo ou a Patrícia, alguém da equipe. Mantenha os microfones no mudo para evitar ruídos, mas pode abrir ele para fazer perguntas sempre que houver necessidade. E quem tiver conforto e sentir tranquilo de deixar a câmera aberta, é interessante para a gente tirar os prints quando aparece todo mundo. É uma forma da gente também ter algum tipo de interação com você aí do outro lado. Vocês que atuaram o ano passado muito mais do que eu nessa interação mediada por computadores, sabem o quanto é importante ter o feedback de quem está do outro lado. Então, essa ação 3, então, a gente vai apresentar a eletiva de Ciências da Natureza do documento de referência curricular. Então, temos aqui aquilo que faz parte já do nosso protocolozinho. Então, as habilidades específicas que serão desenvolvidas aqui, entender e compreender a organização das propostas de eletiva na área do conhecimento, Ciências da Natureza no novo ensino médio, analisar e avaliar as práticas sugeridas na eletiva de Ciências da Natureza no contexto de sala de aula, propor e avaliar um plano de aula considerando as intencionalidades pedagógicas e práticas sugeridas na eletiva. Se a Patrícia estiver me escutando aí, eu já vou fazer meia-culpa, vou pedir desculpas mesmo, que eu não fiz o plano de aula, eu achei que seria limitante, eu trouxe possibilidades de trabalhar diferentes aulas, e eu espero que a gente faça
momento de interação com relação a isso, e eu entendo isso como mais produtivo do que eu vir com algo engessado para vocês. Os objetivos dessa oficina, então, conhecer a proposta, apropriar-se da intencionalidade pedagógica da proposta e que vocês consigam depois, por conta própria, elaborar aulas dentro dessa eletiva. Um título, Alô, Verá? Então, segue a estrutura que as meninas apresentaram na oficina anterior. O nome tem que ser algo chamativo, que dê pistas do que vem pela frente, mas sem ser direto, e que tenha alguma provocação, algo que tem essa parte lúdica aí também, né? Então, Verá é um anagrama, cada letra, não sei se é anagrama, agora não lembro, mas enfim, cada letra corresponde a um fator a ser observado, então vegetação, erosão, resíduos, água e habitação. Isso está implícito ali, não é óbvio no primeiro momento, mas a gente explora isso ao longo do texto e ao longo desta oficina, e faz parte da disciplina eletiva. O foco cabe para as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, de acordo com o alinhamento com o projeto de vida de cada estudante. A gente, como redator, a equipe de redação entende que há um diálogo direto com as nossas propostas de trilha de aprofundamento, que vocês vão ver amanhã, principalmente a da área sozinha, né, sem ser integrada, mas a gente entende também que a abertura para explorar horizontes de intervenção sociocultural, né, no eixo de intervenção, bastante interessantes, independente de qual trilha esse estudante opte seguir. Então, se ele não cursar nada de ciência da natureza, ainda assim, na perspectiva da educação ambiental, essa disciplina eletiva tem grande potencial de ser trabalhada, né? Então, a área de conhecimento é predominante de ciência da natureza e suas tecnologias, mas cabe aqui um parênteses, que colocou uma habilidade específica de ciências humanas sociais aplicadas, então vale com certeza a integração com professores das áreas de ciência, da área de ciências humanas sociais aplicadas, geografia é bem óbvio, mas sociologia também vai ter as suas contribuições, com certeza, e dentro da área de ciência da natureza, pode ser que fique um peso um pouquinho maior para a biologia, para a química, mas eu não vejo dificuldade nenhuma do professor de física, dentro da perspectiva da educação ambiental, se sentir contemplado também. Então, a proposta dessa justificativa ali tem como proposta o conhecimento do entorno, do ambiente que esse estudante está inserido, da comunidade que circunda a escola, de um bairro próximo, né, a partir da proximidade de um corpo d'água, desse rio, que vai ser a referência onde vão fazer essa observação, as saídas de campo, em uma perspectiva de envolvimento e intervenção socioambiental. Eu peço, por gentileza, que verifiquem os microfones. Tem alguém que está com o microfone aberto, está gerando algum ruído, não sei o quanto isso está atrapalhando os demais colegas. Então, esse método Verá, ele é uma pesquisação. O custo é relativamente baixo, é claro que ele pode ser incrementado dependendo da realidade de cada escola, havendo recursos, sejam emprestados, com parcerias com universidades, ou o professor que se sentir confortável de emprestar algum equipamento que ele tenha, né, essa observação, as observações, os registros podem, claro, serem mais aprofundados, mas não tendo recursos ou tendo quase nada de recurso, de equipamento, é perfeitamente possível usar somente os sentidos e
algum equipamento tipo celular ou câmera para registrar registros fotográficos. Então, dá para fazer muita coisa com pouco, né? Embora isso vale para tudo, né? Tendo mais, a gente faz mais. Separando as habilidades que de redação selecionou para essa disciplina eletiva, a gente trouxe lá da investigação científica a habilidade geral 02, posicionar-se com base nos critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes, compreensíveis, sempre respeitando valores universais como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. O Anderson está falando aqui que no mestrado da UFMT os alunos trabalharam com essa abordagem. Sim, Anderson, bem lembrado. Algumas publicações, inclusive do pessoal da UFMT, embasaram essa discussão, né, nas nossas reuniões. Então, é bem bacana mesmo. E essa habilidade... está muito baixo. Ok, se eu aproximar assim, melhora, Zunilda? O áudio para mim estava bom. Estava bom? Ok. Nessa segunda habilidade separada aí, que é a 09, se vocês lembram da divisão dessas habilidades gerais, ela vai cair no eixo de intervenção socioambiental. Então, ela tem esse caráter de intervenção que é próprio da educação ambiental. Então, isso casa muito bem com a proposta dessa eletiva. Então, o texto dessa habilidade: participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e ou ambientais em nível local, regional, nacional e ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações e projetos voltados ao bem comum. Então, pensando nessa perspectiva da intervenção, que é a proposta final dessa eletiva, do método Verá, que realmente os estudantes se engajem, né, na mudança, na intervenção dos problemas que eles vão identificar na comunidade, de preferência na comunidade que eles estão inseridos, e realmente atuem, sejam agentes de transformação dessa realidade, dessa sociedade, o que é a proposta, né, do documento como um todo. E, né, isso casa com os temas contemporâneos lá na educação ambiental, que agora tem força de lei que sejam utilizados. Então, não é só uma proposta lá do PCN, que ficou engavetado por alguns professores, agora deve ser trabalhado. Então, isso permeia o texto e espero que fique bem evidente, não só na minha fala, mas no texto também. A gente selecionou também duas habilidades específicas, uma de ciências da natureza e outra de ciências humanas e sociais aplicadas, né, a 01 e a 03, investigar e analisar situações, problemas, variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza ou processos tecnológicos. E a 03 eu deixei em azul ali para que vocês possam comparar a diferença no texto da de ciências da natureza, que seria o caminho óbvio a gente utilizar, e por que a gente optou pela de ciências humanas e sociais aplicadas. A parte em negrito é o que realmente muda. Então, selecionar e sistematizar com base em estudos, pesquisa bibliográfica, exploratória de campo, experimental e etc., em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica de fenômenos da natureza ou de processos de alguma coisa. Então, até aí é tudo igual. O que vai mudar é aquela parte em negrito, que na ciência da natureza fica restrito a tecnológicos, e ciências humanas e sociais aplicadas vai para de natureza, processo de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em um âmbito local, regional, nacional ou global.
E aí segue igual para as duas, identificando os diversos pontos de vista, posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Então, para mostrar também que há esse diálogo entre as habilidades, elas convergem, aí muda um pouquinho o objeto de conhecimento, e, nesse caso, ciências humanas e sociais aplicadas coube muito bem na proposta dessa eletiva. Então, veio ela. Então, eu quero que, assim, principalmente para quem é das escolas de tempo parcial, que tudo isso é muito mais novo do que para... Lógico que isso se aplica também para as escolas de tempo integral, que já tem um pouquinho mais de tempo nessa discussão. Mas para mostrar que construir uma eletiva é um exercício interessante e, claro, que a bagagem dos professores e o interesse dos estudantes tem que convergir para esse processo. Mas dá para se montar como se fosse um quebra-cabeça, um jogo de bloquinhos, né? Você escolhe as habilidades ali que mais se adequam. Então, a ideia por trás é muito mais importante, né? E na hora de montar, se vocês já têm uma ideia, um caminho a percorrer, é mais fácil achar as peças que casam com a proposta e com o texto. E mesmo que isso não dê um encaixe perfeito, pode ser ajustado com o tempo, de um ano para outro, rever esse texto, rever a seletiva. Então, também, essa proposta que a gente faz para vocês, que vão utilizar nesse primeiro momento, se achar que pode ser mudada, que a realidade da escola tenha uma posição um pouco diferente, conseguir realmente engajar nessa vertente da intervenção e achar que tem que mudar a habilidade, mudar a abordagem que a gente apresenta aqui ou que apresentou no texto, vocês têm liberdade para fazer isso. Aliás, eu, como redator, eu incentivo que façam isso, por favor. Muitas pessoas pensando conseguem muito mais do que um grupo pequeno aqui deu conta, por mais que a gente realmente contou com a contribuição de muita gente. No dia a dia de sala de aula, quem está ali na linha de frente consegue vislumbrar outras coisas, vivenciar outras situações e consegue se deparar com situações que realmente a gente não pensou, não planejou. O objetivo geral da eletiva é investigar as relações existentes entre a saúde das populações humanas e o ambiente, pelo menos é o recorte que está lá no texto. Objetos de conhecimento, eu separei aqui a educação ambiental como tema mais central e não exatamente um objeto de conhecimento, mas aquilo que integra tudo. Microbacias como realmente o objeto de conhecimento, o conteúdo em si, que vai ser o norte dessa discussão, o ponto central da discussão, enfim. E trago também a discussão sobre espaço geográfico, natural, humano e cultural, visto que essa interligação entre eles, não a separação, mas realmente a ponte entre eles, é o terreno onde essa discussão e os debates devem acontecer para que essa eletiva funcione legal. E o próprio método verá que é um método em si e vale o estudo por si só. Então, uma das possibilidades de culminância, né, a gente colocou lá, a primeira seria fazer uma revista ou algum outro tipo de compilado, onde os resultados vão ser socializados e as suas propostas de intervenção cheguem à sociedade de alguma forma. Seja isso uma feira de ciências, que aí é bem local mesmo, é dentro da escola, ou socialização com os grupos da população que participou, que ajudou nesse processo de construção, né, ou realmente o objetivo master, que é chegar
levar isso para uma Câmara, para a Assembleia, e conseguir, por meio de projeto de lei, conseguir recursos e políticas públicas que realmente deem impacto direto e melhoria na qualidade de vida das pessoas no entorno desses córregos, desses rios, que serão objeto de estudo. Então, existem várias formas de culminar isso, mas a socialização dos resultados é fundamental, o que dialoga muito bem com ciências. E também tem esse caráter de intervenção, já que isso impacta diretamente a vida de pessoas e tem essa pegada propositiva. Então, nunca é pouco reforçar que o protagonismo estudantil, né, o engajamento desse estudante, que ele seja, e ela também, seja as pessoas que vão realmente se apropriar dessa investigação, fazer a investigação. Oi? Pois não? Alguém quer contribuir? Ok. Se alguém quiser fazer uma colocação, uma contribuição, é só interromper aí, tudo bem, gente? A avaliação dentro da disciplina ela deve ser processual e formativa, prezando pela qualidade das entregas das atividades e buscando coletar evidências da aprendizagem através de observação da participação e do envolvimento de estudantes nas aulas e nos debates propostos. Dentro do documento de referência, a equipe de ciência da natureza, principalmente, a gente trouxe isso também, foi adotado pelas outras áreas, a gente trouxe uma ficha de acompanhamento, tem um recorte dela nos próximos slides aí, em que se observa vários pontos do desenvolvimento do estudante ao longo do percurso, seja da trilha de aprofundamento, seja da disciplina eletiva, mas pode ser utilizado também na formação geral básica, não vejo problema nenhum com isso. O profissional vai observar aonde esse estudante está e como ele evolui ao longo do processo. E com perguntas simples, né? Tipo sim, não, e dentro do sim e não tem, né, parcial ou que pode ser melhorado, enfim. Então, são situações, é uma forma de sistematizar, mas também é uma sugestão, caso o professora tenha mais segurança ou tenha outra proposta, quer usar o caderno de campo, outro tipo de ficha, outro tipo de metodologia, não há impeditivo nenhum de que se use outros instrumentos, desde que você seja capaz de entender aonde esse estudante estava e fazer a mediação pedagógica para que ele progrida e tente explorar sempre o potencial máximo dele dentro daquele intervalo de tempo em que vocês trabalharão juntos. Entendendo também as dificuldades e percalços e potencialidades de cada indivíduo. É claro que isso é complexo, não tem receitinha simples, não, mas na literatura tem bastante material para explorar, é um campo bem rico de discussão. E aí está lá a grade de avaliação, um recorte dela, eu tirei até do print do documento que está lá no site do BNCC em Mato Grosso. Essa é a versão preliminar. Na versão homologada, que ainda não está lá no site, porque acho que também ainda está em fase final de homologação, aí vai sair essa marca d'água. Mas tem outras perguntas, eu deixei aí no print só as duas primeiras, né? Conhecimento prévio, né? Sim e não, e tem o às vezes ali no meio, e nesse às vezes ele oscila entre bom e satisfatório. Aí tem outro ali que também é importante para essa disciplina eletiva, que é capacidade de discutir em grupo as atividades. E aí vários pontos que podem ser observados. Essa grade também pode e deve ser modificada para cada situação também. Então, vai de acordo com o planejamento
dos profissionais envolvidos nessa disciplina, o que vai ser observado, em que momentos, e como fazer esse feedback para esses estudantes. Expectativas de aprendizagem. Espera-se que, ao cursar a eletiva, os estudantes sejam instigados a agir com responsabilidade, com cidadania, em relação ao ambiente. Além disso, almeja-se propiciar necessidade de aprendizagem dos estudantes, do viés que estes sejam motivados a mobilizarem os conhecimentos da ciência da natureza e suas tecnologias de modo integrado, principalmente direcionado para promover a articulação da ciência, tecnologia e sociedade, despertando a visão de que a ciência, como outras áreas, é parte do mundo dos estudantes e não um conjunto de conhecimentos que estão separados na sua realidade. Isso também dialoga com o questionamento que sempre que a gente se depara com situações bem tradicionaisinhas, né, e lógico, tem uma parcela de crítica nesse meu comentário, de o aluno perguntar para o professor: aonde que eu vou usar isso na minha vida? Por que eu preciso desse conhecimento? E dentro dessa proposta, isso não tem esse tipo de espaço para esse questionamento, porque ele está ativamente usando o conhecimento para algo prático na vida dele, está intervindo no ambiente que ele vive, na cidade que ele mora, no espaço de convívio dele, de seus familiares, da escola que ele estuda. Então, não tem, para que eu vou usar? Ele usa, ponto. É assim, e isso é uma característica dos projetos dentro da educação ambiental, então isso vem forte na pegada desse Aloe Vera. E, eu falei um monte do Aloe Vera, mas ainda não viu ele, onde que está, Pedro, pelo amor de Deus. Então, aqui seria o momento em que eu traria o plano de aula para vocês, e aí aqui que eu quebro o protocolo, eu vou trazer a imersão nas possibilidades de caminhos a serem percorridos dentro do Aloe Vera e nas diferentes aulas. Então, o Vera em si, V de vegetação, E, erosão, R, resíduos, A, água, H, habitação. Então, já avançando um pedacinho, num segundo momento, os estudantes serão divididos em grupos, e aí serão 5 grupos, cada grupo ficará responsável por observar e registrar informações de cada um desses temas. É lógico que vários desses temas vão se relacionar em vários momentos, e isso é intencional também, porque nos espaços de debate e discussão, essas fronteiras vão sendo diluídas e ocorre a grande imersão, né, no problema a ser resolvido, que é observado no entorno desse corpo d'água. Então, o que a gente pode observar em vegetação? O que eu posso coletar? O que eu posso registrar? Pode ser desde o mais simples, elementar, assim, do tipo, tem vegetação ou não tem vegetação, a presença de árvores, o porte dessa vegetação, se é arbustivo, se é vegetação rasteira, se tem plantinhas que vivem na água, sabe? Ou pode ser bastante elaborado, tipo, fazer coleta de plantas, fazer exicata e, de repente, depositar isso, seja num herbário ou numa coleção de escola, trabalhar a questão de coleção, pode ser explorado, correr uma chave dicotômica para fazer identificação, até nível de espécie, ou pelo menos de família, gênero. Então, isso vai de acordo com o que se tem disponível de recursos, inclusive humanos,
Então, a capacidade do professor de explorar isso daí e da demanda dos estudantes. Mas, se for possível apenas ficar ali a existência, na presença, ausência de vegetação, identificar se aquelas plantas são que estão ali, elas são arborização urbana, foram plantadas pela prefeitura, se são roças introduzidas pelos moradores, ou se aquilo realmente são espécies pioneiras que estão tentando recolonizar ali, ou se achou um trecho de mata ciliar já bastante estável, são conceitos que podem ser trabalhados e não precisam necessariamente de um conhecimento muito profundo, nem do estudante, nem do professor, que de repente não é a área que ele se aprofundou ao longo do seu percurso acadêmico, mas ele terá condições mínimas de orientar isso daí. O mesmo vale para os outros, né? Erosão, eu posso ficar ali medindo essa erosão, se ela causa impacto numa via pública que corre ao longo desse trecho de rio, de córrego. Eu posso associar a erosão com a presença ou ausência de algum tipo de construção ou de vegetação, e aí eu já começo a dialogar entre as áreas, entre os temas. A presença, os tipos de resíduos que são encontrados ali, se é embalagens, lixo doméstico, se tem esgoto chegando, o cheiro que isso exala. Então, eu posso ficar na mera observação, fotografia, na percepção sensorial, ou já posso também explorar as possibilidades de interferência, de intervenção nisso daí. Aqui em Cuiabá, tem algumas ONGs que trabalham ativamente com esse tipo de projeto de intervenção, de ir nos lugares, nos bairros, nos parques, na beira dos rios, e fazer mutirão de coleta de resíduo. Então, isso também pode ser uma culminância dentro do que é possível dentro do município, que cada escola que vocês forem trabalhar com isso tiver inserido. Aqui em Cuiabá é relativamente simples conseguir contato com ONGs que façam isso. Água, professor tendo equipamento, a escola tendo equipamento para medir pH, um monte de variáveis aí liminológicas, legal. Não tenho nada disso, eu posso coletar água usando uma luva, com uma garrafinha e observar a turbidez, sentir o cheiro, isso já é suficiente, já consegue aprofundar bastante essa discussão e trazer várias respostas. Eu acho que quanto mais, melhor. O mesmo vale para a habitação, que tipo de construção que tem, o quanto isso está próximo, se é de alvenaria, se está avançando nessa área de preservação permanente, se é uma via pública que foi construída de maneira irregular ou não tão regular assim. Estou falando aí do Córrego do Barbado, ao lado da UFMT, enfim. A gente tem... são casas de madeira, barracos mesmo, que aí entra, né, a fronteira entre um tema com o outro, a água de lavagem e de banheiro cai direto nesse corpo d'água, sem nenhum tipo de tratamento. Então, que tipo de problemas isso pode trazer? Então, observar isso daí e motivar que os alunos também, os estudantes, tomem iniciativa e busquem o que pode ser explorado é muito interessante. E reforço, né, coloquei ali aquela palavra recursos ali, porque muita coisa pode ser feito, né, com equipamentos mínimos. Então, e é lógico que também a gente vai esbarrar na questão da visita a campo, né? Aí algumas situações vão ter que ser realmente agendadas, se isso vai ser no final de semana, se vai ser dentro do espaço de aula, vai ter que fazer alguns combinados com direção, coordenação e demais professores,
como ocorrerão esses momentos, se isso é um córrego, um rio, um corpo d'água mais próximo de vias públicas, se tem ônibus que atende isso daí, a coisa fica muito mais fácil. Então, são estudos que cada realidade, cada escola vai ter que pensar também a logística a ser adaptada para cada situação. Mas eu acredito que também isso faz parte do desenvolver da disciplina e também pode ser bastante interessante envolver a escola, a comunidade nisso daí. Numa apostila, né, que resume bem os passos do Verai, que é relativamente fácil de conseguir, esse do Oliveira 2008, está lá nas referências bibliográficas do documento. Os passos desse método são divididos em 4 passos, e que ajuda também na hora de montar essas aulas, fazer o planejamento das 40 horas, né? Não é 10 horas para cada um desses passos, não, dá para fazer não tão engessado, fazer bastante flexível. Então, o primeiro passo seria a preparação dos estudantes, então, apresentar o método, o que se observa, que tipo de coleta, que tipo de observação, que tipo de problema isso pode aparecer. Então, aprender a delimitar uma bacia, uma microbacia, e aí tem uma característica importante que já é o contato com a população local, e aí se faz esse contato, já identifica, né, com as lideranças, com os moradores, quais são os problemas locais que tem ali. Então, todo esse reconhecimento do terreno é muito importante. E aí, depois vem, no segundo passo, o diagnóstico, e ele é dividido em 2 momentos. Então, são necessários pelo menos 2 momentos de visita a campo formais, embora outros possam ocorrer por livre iniciativa dos estudantes, dependendo da facilidade de acesso. E se a gente pensar que é um córrego que é perto da escola ou perto da residência de boa parte desses estudantes, ele é mais fácil de ser acessado. Então, não impede que eles individualmente, com alguma orientação, façam boa parte dessas visitas. Não, o reconhecimento, né, geral, ainda sem divisão dos grupos, das 5 temáticas e de alguns problemas mais fáceis de observar nesse reconhecimento. E aí, no segundo momento, o diagnóstico, o aprofundamento, onde já a visita acontece focada dentro da divisão dos grupos, e aí os 5 grupos, cada um vai nessa área já buscando entender o que é que ele vai observar. Então, sendo um córrego acessível, que corta a cidade inteira e tem vários pontos de acesso a ele, ou cada grupo pode ser responsável por observar vários trechos, desde lá da parte mais alta até a parte onde ele já deságua num outro corpo d'água maior, enfim. Não é um córrego mais um menorzinho, mas que tem uma importância grande ali para aquela determinada comunidade, então fica num caráter bem mais localizado, mais centralizado ali nas proximidades. Então, isso tem outra pegada na investigação, no que se vai observar. Então, volta a reforçar a situação dos recursos e da realidade de cada situação. Se eu pensar Cuiabá, por exemplo, o córrego do Barbado atravessa boa parte da cidade, então, e tem vários pontos de ônibus ao longo do córrego, então é possível fazer vários pontos de visita. Mas se eu pegar um outro córrego menor, que ele é bem mais curto, aí eu tenho outras limitações, mas eu tenho outras possibilidades de observação e, de repente, a intervenção sociocultural seja mais impactante
tem um impacto maior local, né, do que eu pegar um rio, um córrego maior que atravessa a cidade e eu não conseguir envolver efetivamente essa comunidade e eu ter que, para conseguir uma intervenção significativa, eu preciso mexer com autoridades assim maiores, né, prefeito, né, quem sabe chegar na esfera do governo, dependendo se for um rio que divide duas cidades. Então, pensar também o tamanho das próprias pernas. E a intencionalidade e a ambição de cada escola, de cada grupo. Aí o terceiro passo também é dividido em duas partes, que aí ocorre a socialização do que foi observado, do que foi identificado nessas visitas campo. E aí ocorre o primeiro debate em que há a socialização dessa microbacia pela ótica de cada tema, né? Cada grupo vai apresentar o que observou, quais são os problemas que identificaram, com foco em seu próprio tema. E, num segundo momento, ocorre as trocas de informações de debate, de discussão entre os temas, e aí, mais do que identificar os problemas, já é pensar coletivamente nas soluções. Isso fecha com uma proposta de devolutiva à comunidade e aos moradores. Uma parte muito grande dos artigos consultados, dos estudos que são facilmente encontrados aí nas ferramentas de busca de artigos, eles se encerram aí no terceiro passo, faz a devolutiva para a sociedade, culmina o projeto e tudo bem. E para essa disciplina eletiva, isso responde muito bem, embora atingir o quarto passo seja o ideal. E aí, a partir dessa devolutiva para a comunidade, envolvendo lideranças de bairro, lideranças de comunidade, esses estudantes, junto com essas lideranças, consigam realmente, parcerias com universidades, enfim, consigam elaborar um relatório já na pegada da gestão ambiental mesmo, sim, e isso ser levado para autoridades e tentar uma intervenção real, com força de políticas públicas, de ação do Poder Executivo mesmo, né, a limpeza do córrego, conseguir coleta seletiva para aquele bairro, separação do lixo, ações de educação ambiental na população para ensinar a fazer separação, plantio de muda, reflorestamento, enfim. Aí já é uma intervenção real e é o objetivo master, mas se ele não for possível, não tem problema. O percurso desse estudante de eu não conheço muita coisa e eu conheço a minha realidade, eu consigo vislumbrar caminhos e pensar soluções, já por si só é um avanço muito grande e essa intencionalidade pedagógica nessa proposta. Eu não quero pensar que com uma eletiva de 40 horas a gente vai ter gestores ambientais fazendo intervenções aí em todos os rios do estado, mas que a gente tenha uma percepção do ambiente e que o estudante consiga perceber que o meio ambiente é o meu ambiente, ele se aproprie do espaço que o cerca, isso já é um ganho imenso para um programa de 40 horas. E aí, a grade em que serve para o terceiro passo e ajuda também o documento, caso o quarto passo seja efetivado, né, cada um dos temas, vegetação, erosão, resíduos, água, habitação, vai preencher ali o seu diagnóstico e apresentar quais são os principais problemas identificados, e a parte mais legal, que fecha essas discussões todas, que são as recomendações e as propostas de intervenção que esses estudantes chegaram. Então,
Essa foi a minha apresentaçãozinha, né? Eu vou fechar o meu compartilhamento aqui, eu vou ligar minha câmera, acender a luz aqui da sala. Eu quero ouvir vocês um pouco agora. Críticas, dúvidas, sugestões. Um de cada vez, para a gente não se atropelar aqui. O microfone, professor. Eu vi tanto tempo que... Boa tarde aos colegas. Clóvis Penha, professor de Física do professor Antônio Epaminondas. Então, professor, eu estou bastante, um pouco, não tem como, né? Bastante ansioso, porque é a primeira vez que eu trabalho numa escola plena, né? E não conheço quase nada dessa metodologia toda linkada com transversal, interdisciplinaridade. E como eu estou chegando agora e peguei esse seletivo, então eu estou bastante confuso ainda sobre as diretrizes que eu devo adotar para montar esse projeto, entendeu? E em cima disso tudo ainda tenho que preparar aula, tenho que preparar material, então eu estou muito, muito ansioso em relação a isso. Eu estou buscando inspiração e também outro que está me deixando bastante ansioso, eu não conheço a comunidade estudantil da escola, eu não conheço os alunos que participam dela, qual o nível de interesse, então está bem muito complicado para mim, viu? Eu gostaria que, se nós pudéssemos trilhar alguns caminhos que facilitassem esse nosso primeiro momento, porque eu estou muito ansioso em relação a isso. Ansioso de uma forma leve de dizer, estou, na verdade, preocupado. Né? Eu entendo bastante a preocupação, acho que posso inferir que é quase unânime isso daí, essa apreensão nesse primeiro momento. Mas gosto também de pensar que a gente pode tentar transformar as nossas dificuldades em oportunidades. Então, quem sabe pegar uma proposta dessa, toda interdisciplinar, toda ativa, para você conhecer a comunidade, os estudantes com eles, né? Pode ser um caminho, assim, né? Então, propor a vivência, é lógico, assim, né? Conhecer ali o entorno do bairro, conhecer esses locais que podem ser explorados, né? Fazer uma investigação prévia com eles, alguns questionários, alguns questionamentos. Lógico que, num primeiro momento, talvez eles tenham um pouco de vergonha, de resistência, mas vai conversando aqui ali, um papinho de corredor, entre uma aula e outra, naqueles espaços de troca de sala, troca de professor, a gente sempre consegue espaços para ir quebrando gelo e né, se aproximando dos estudantes. Não sei, aí é opinião pessoal e é complicado isso. Eu, pessoalmente, se isso tem vale alguma coisa, eu gosto muito mais do corredor,
e de passar um intervalo com os estudantes do que tomando cafezinho na sala dos professores. Né? É um caminho possível de conhecer os seus estudantes e, de repente, quebrar o gelo com eles, enfim. Mas com relação à metodologia nova e tudo mais, eu entendo perfeitamente também que isso causa um arrepio inicial, mas depois vai bem. Obrigado. Obrigado você, professor. Obrigado você. Alguém tiver mais alguma ponderação, quiser fazer, né, alguma pergunta, alguma coisa, lógico, dentro que eu puder responder, eu vou dar um jeito aqui. Quem tiver com vergonha pode escrever também. Tudo isso é cansaço? Compartilhe o link dessa eletiva, por gentileza. Eu vou colocar o link do documento na versão preliminar. Lá você vai encontrar dessa e de todas as eletivas. Pode ser, Anderson? Eu não sou Anderson, mas eu gosto da ideia. Clóvis. Muito bom, Anderson. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Pedro? Professor Anderson, biólogo. Bacana. Bom te ver aí. Então, acho que na época que abriu para consulta pública, eu teci alguns comentários em relação a essa eletiva. Então, acho que já foi as minhas... Acho que já foram meus encaminhamentos. Tá. Eu espero ter atendido. Então, por isso, eu quero dar uma lida novamente nesse documento preliminar, até para verificar os questionamentos. Ok. Então, vamos abrir aqui. Eu vou fazer melhor do que abrir. Eu vou compartilhar a tela de novo. E aí vocês veem o caminho. Bom, só uma questão em relação a... Então, essas eletivas, elas começaram a ser trabalhadas nas escolas pilotos. Isso. As escolas piloto, que são as escolas de tempo integral, e algumas escolas de tempo parcial vão trabalhar já com essa transição para o novo ensino médio. Então, não é uma coisa que, neste momento, nesse ano, todas as escolas trabalharão. Então, fica... É teste ainda. Então, alguns ajustes podem e devem ser feitos. Então, tá lá, né? No Google, BNCC em Mato Grosso, documento de referência curricular, e aí ele tem os documentos do ensino fundamental, para quem interessar, e aqui do ensino médio. A gente clicar nele, já vai para aquela página que o Hugo organizou, e aí a gente tem o novo ensino médio em Mato Grosso, né? Clicando nele, vem aqui e tem uma série de coisas. Então, tem a versão preliminar aqui em cima, tá? E nela você tem o documento completo, ou pode ir aqui, tem lá, Centro da Natureza, e você vai encontrar as trilhas de aprofundamento aqui. Copia o link, joga aqui,
E manda bala. Está aí para vocês o documento com todas as eletivas de todas as áreas e as trilhas que a gente vai trabalhar amanhã. Então, aqui, né, é o documento completo, né? Essa é a versão preliminar ainda, a gente ainda mexeu de novo nela até dezembro, então pode ser que alguns ajustes tenham sido feitos ainda depois disso daí, em algumas partes do texto. E cadê? Estava nessa aqui. Tá? Aqueles materiais que as meninas falaram no momento anterior, tem aqui, né, vários materiais do Instituto Reúna que complementam e norteiam isso daí. Tem esse caderno de metodologias ativas que é produzida por uma professora do estado, da rede, que deu uma palestra no ano passado sobre isso. Então, tem lá os alinhamentos de verbetes, o guia de implementação, o referencial para a elaboração de itinerários formativos, inclusive disciplinas eletivas. Então, tem bastante material aí que vocês podem e devem explorar. Os temas contemporâneos transversais da BNCC. Tem bastante material. Eu vou colocar esse aqui para vocês também aí no link. Mas o caminho não é difícil de ser encontrado, não. Ok. Mas, Anderson, se eu e o resto da equipe não conseguimos atender todas as suas ponderações com relação a essa disciplina, por gentileza, pode mandar um e-mail cobrando que eu mexo lá de novo também. Obrigado você. Obrigado você. Gente, a gente tem bastante tempo ainda. Quem quiser falar mais alguma coisa, questionar mais alguma coisa, dividir angústias, sugerir, estamos aí. Eu tenho que passar para vocês o link da lista de presença e da avaliação. Eu só tenho que achar isso em algum lugar. Aguarde um instantinho que eu vou localizar esses links. Só um pouquinho. Pedro. Oi. Eu tô jogando o link aqui. Beleza. Vou jogar aqui. Muito obrigado. Agora, esse primeiro que eu coloquei é o da lista de presença. Eu vou colocar o da avaliação agora. Só um segundo. São os dois aí, a lista de presença e a avaliação. E aí é o mesmo esquema que vocês estão acostumados a responder. Só selecionar lá qual foi a ação de avaliação e a lista de presença é só colocar os dados para a gente ter esse controle aí, para a gente saber a participação de vocês.
Bom, pessoal, acho que se ninguém tiver mais nada para contribuir, eu agradeço imensamente a presença e a paciência de vocês. Respondam aí os links de avaliação e de presença. Amanhã nos vemos novamente nas trilhas de aprofundamento. Atenção que tem 2 horários, né, na parte da tarde. Na parte da manhã também. Ele está marcado um momento mais extenso, mas são 2 trilhas e não necessariamente todas as escolas terão todas as trilhas. Mas quem quiser assistir as 2 de Ciência da Natureza, como estão no documento, sintam-se à vontade. E aí eu acho que da minha participação já posso dar por encerrada. Se o Hugo quiser finalizar a gravação assim que a gente perceber que não tem mais participação, fique à vontade. Mas obrigado mais uma vez a todas e a todos.